Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o podcast Filadélfia, hoje recebendo Érica. Tudo bem, Érica? Tudo bem. Érica, que é nossa psicóloga, né? Já aliás, é exclusiva aqui do podcast, né? Da Filadélfia também. Com certeza. Érica, é uma honra tê-la aqui e hoje nós vamos estar falando de um assunto, eu diria que tem, na verdade, feito parte da vida de muitas pessoas, né? Principalmente com a tecnologia, com os avanços que vêm cada dia mais sendo aprimorados, né? Novas tecnologias, tecnologia de ponta. E com isso nasce o que? As redes sociais. Tantos grupos, né? Tantas formas de conversar, de se relacionar. E nós vamos falar hoje sobre conexões. Sim. Nos últimos tempos, nós temos visto muitas pessoas se conectando. E não é só com a internet, mas através da internet, se conectando ao mundo, a diversos grupos, a pessoas, a assuntos. Hoje nós temos um acesso muito rápido à informação. A informação precisa, sim, é muito útil a internet para pesquisas, principalmente, mas eu vejo também um risco muito grande. E para você, sobre esses avanços, sobre tantas redes sociais, tantas pessoas que não se relacionam mais, não se conectam mais com o outro assim de forma direta, presencial, você acha que isso é um risco? Você acredita que tantas pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, também se dá por isso, por não se relacionar mais de forma calorosa, as pessoas não se veem, não se abraçam, né? Até escrevi um texto essa semana, porque nossos livros viraram e-books, né? Nossas cartas viraram mensagens, e-mails, enfim, nossa enciclopédia virou Google e tantas outras coisas. Tudo é muito virtual. Sim. Né? E as pessoas acabam sendo robôs. Né? De forma cibernética, as pessoas vivem hoje, eles são muito, na verdade, eles recebem muita informação e vivem muito à mercê dos outros, Sim. da forma que outros ditam, e há uma preocupação muito grande, principalmente da igreja, principalmente das famílias, Sim. em relação a isso. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, sobre esses avanços da tecnologia e essa forma de se conectar, essa nova forma de se conectar mesmo, de se relacionar com o mundo. Como a senhora falou aí a respeito da tecnologia, nós estamos vivenciando ela desde muito tempo, né? Assim, no ano 2000, assim, antes de eu nascer já existia uma tecnologia, né? Mas agora no século XXI, assim, no ano de 2022, nós vemos o tanto que foi mais evolutivo também pela questão da pandemia. Por quê? Pessoas ficaram dentro de casa. Então, o aumento de uso dessa tecnologia, dessas redes sociais, cresceram bastante. Só que tudo que é em excesso... O uso também, né? O uso também. Só que tudo que é em excesso, ele vai trazer aí uma consequência, seja ela boa ou ruim, né? O uso da tecnologia, ela não vai ter um limite em si. Então, assim, eu não tenho um limite naquela área. Então, tudo que não tem um limite, eu perco o controle. Ao tanto que, hoje em dia, está sendo catalogado novos transtornos baseados no excesso de uso de tecnologia. Tem clínicas que fazem reabilitação de pessoas que estão com vício na tecnologia. Então, você vê aí uma consequência muito grande, né? Trazendo essa causa desse distanciamento de pessoas. Porque hoje eu não consigo mais sentar e conversar com alguém tomando um café. É raro você ver isso. E quando vê, as pessoas estão conectadas pela internet. Olha no olho, mas logo, né? Então, assim, você vê que está perdendo esse tato, né? Se você conversar com uma pessoa que tem aí seus meados de 70, 50 anos, você vai ter uma conversa diferente com uma pessoa que hoje tem 20, 30 anos. Porque são vivências diferentes. Então, assim, hoje uma pessoa que
50 anos, ela tem memória de sentar na casa, em frente de casa, conversar com os vizinhos. Você passa por um senhor, ele logo te cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas mesmo você que nunca tenha lhe visto, mesmo né? que você nunca tenha lhe visto. Ontem mesmo eu tive uma experiência, eu sentei na porta de casa, né? Estava sentada. E passou um senhor de bicicleta, não sei nem quem é, mas ele deu boa noite pra mim. Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Porque são coisas que são princípios que antigamente tinha, que estão se perdendo com o tempo. Estão ficando raros. Justamente por isso, por esse distanciamento pela questão da tecnologia, do acesso rápido ali, né? Eu não consigo ir na sua casa, vamos dizer, se você mora a 100 quilômetros de mim, eu não consigo ir na sua casa em 1 minuto, mas eu consigo te mandar um WhatsApp, consigo te ligar. Então, assim... Fazer uma chamada de vídeo. Fazer uma chamada de vídeo. Então, essa facilidade de acesso às pessoas vem diminuindo o contato físico, né? Dentro de casa mesmo a gente tem experiência. Às vezes a mãe tá lá no quarto, né? E o filho tá na sala, a mãe... Manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Ao tanto que, tipo assim, quando uma mãe vai falar com o filho, ela não vai lá até ele. Ela grita, ei! Então, assim, já desde então já tem esse distanciamento. E hoje tem a facilidade de mandar a mensagem, né, e tal. Então, assim, tudo que é em excesso, ela vai trazer uma consequência, né? Tanto a rede social. Então, no aspecto de conexão, de estar no tato, a gente já vê. É real. Isso está acontecendo. As pessoas estão se distanciando cada vez mais pelo uso de excesso da tecnologia. Sem limite, sem controle. Você acredita que... eu quero que você analise assim, em relação a jovens, a adolescentes e crianças. Nós vemos muito hoje pais deixar os seus filhos à vontade na internet. E muitas crianças têm se conectado com pessoas. E há um risco muito grande nisso, porque a gente não sabe quem está Sim. do outro lado, né? A gente não sabe quem está teclando com os nossos jovens, nossos adolescentes e nossas crianças, o que é um risco também. Outras pessoas fazem conexões com pessoas que também, pessoas adultas, inclusive, que não sabem quem é. Sim. E às vezes essa conexão não é só um relacionamento amoroso, mas fazem negócios, fazem conexão de acompanhar aquela pessoa, de copiar, de fazer o que aquela pessoa faz. E isso também não causa uma certa frustração, porque você olha para um Instagram, por exemplo, e você vê as pessoas são impecáveis no Instagram, né? Parece que elas são uns bonecos, assim, elas, né? Não comem, não tem, porque estão sempre maquiadas e tem muitos recursos agora, né? De colocar um filtro, por exemplo. E às vezes as pessoas têm um celular bom, de ponta, faz fotos maravilhosas. E as pessoas querem seguir aquilo. Sim. Você vê hoje pessoas, médicos, por exemplo, que deixam suas carreiras, que é uma carreira promissora, diga-se de passagem, para ser um blogueiro, para estar ali dando direcionamento a pessoas e pessoas seguindo isso como se fosse o cara, aquele que dita e você tem uma conexão com ele, você segue, você faz o que ele manda. E tudo que ele fala é a verdade, e tudo, né? Que ele... Exato. E é incontestável. Sim. Eu já vi pessoas discutindo, brigando por causa de pessoas que ditam coisas contrárias, às vezes, àquilo que a gente tem como princípio, mas é via de regra para alguns, entende? É aquilo que eu acredito porque fulano disse. Uhum. Entendeu? Então, assim, há uma desconstrução na nossa juventude, há uma desconstrução nos nossos adolescentes e nas nossas crianças. Isso é muito preocupante. Que geração nós teremos daqui a alguns anos se nós continuarmos criando e gerando robôs? Como você vê isso para a psicologia? Eu acredito que será, se não já, mas será uma das profissões de maior sucesso daqui a uns anos. Será a psicologia, né? A psicanálise em si, a psiquiatria, todo aquilo que trata do ser humano, da mente humana,
Por quê? Porque você vê pessoas caminhando para serem robôs, para serem pessoas doentes mentalmente, pessoas que têm problemas sérios futuros, porque vivem dessa maneira. Eu quero que você, como psicóloga, como também jovem, que você é muito jovem, líder, né, cristã, como que você vê isso? Vamos lá. Sobre a primeira pauta que você trouxe aí em relação das crianças e adolescentes. A neuropsicologia fala que tudo aquilo que eu me exponho com frequência, o meu cérebro vai criar sinapses. O que são sinapses? São redes neurais que vão formular novas coisas no meu cérebro. Então, eu vou agir daquela forma. Então, o que acontece? As crianças estão sendo expostas muito à rede social. O que elas observam, o que elas filtram ali? O que elas observam ali? O que elas estão pegando para si? Né? Então, daquela forma que ela é exposta àquela rede social, ela vai reagir ao mundo. Entendeu? Então, assim, ela cria aquela, como se dizer, a conexão. Então, ela criou aquela conexão com aquele nível ali. Então, assim, vamos ver, crianças que têm um nível de entendimento muito, muito grande em questão de celular. Mas se você falar assim, olha, quanto é 4 mais 5? Porque elas estão tão expostas naquele ali que elas se tornaram super expert naquilo. Mas no estudo, em ler um livro, não. Porque estão sendo expostas a isso. Então, assim, essa questão das crianças terem esse vínculo com a tecnologia sem um limite, vai fazer com que elas se comportem daquela forma e futuramente vai virar um adulto, um jovem que não tem uma maturidade, um QI formado, ou um QE, que são inteligência emocional e outros tipos de inteligência, que são a matemática em si. Então, assim, adultos que antigamente foram expostos às coisas que não vão desenvolver outras áreas do cérebro, eles vão se tornar aquilo. Então, como você falou, são pessoas que são, vamos dizer, uma linguagem coloquial, são peixes. Eles vão pela manada. Então, eles não têm um pensamento fora da caixa, porque eles não foram expostos a isso, eles não foram expostos a pensar fora da caixa. Né? Então, assim, facilmente eu vou conseguir ter uma dependência emocional muito grande com pessoas, porque eu não consigo pensar sozinho. Eu preciso de algum suporte. Eu preciso ter alguém ali. Então, assim, se eu sigo um médico, aquele médico diz ali para mim a verdade, porque eu fui tão exposta a depender do conhecimento das outras pessoas que eu não consigo sair fora da caixa. Então, tudo que aquela pessoa falar, para mim, vai servir, beleza. Aquela é a verdade para mim. Pode, eu já ia te cortando, mas vou cortar, né? Pode você falar. já. Mas, por exemplo, você falou que é como o peixe, né? Uhum. O peixe, um guia ali, o cardume, eles vão todos naquela sequência. Por isso que você vê várias filmagens, né, de diversos peixes seguindo o outro, né, num grande cardume, ou juntos, né? Até peixes grandes, você vê sempre eles juntos. Você acredita, em se tratando disso, dessa influência, né, através da tecnologia, de pessoas que muitas vezes distorcem, principalmente a palavra de Deus? Você acredita que isso tem formado essa geração tão, digamos assim, delinquente? Eu vejo assim, né? Talvez você não tenha analisado dessa maneira, mas eu olho hoje para essa nova geração, eu vejo um grande número de jovens delinquentes, sabe? Jovens que não têm uma opinião formada a respeito de algo, que não pesquisa, que não estuda, que simplesmente ouve o fulano e fala, o fulano disse, o ciclano falou. Você acredita que essa influência através das redes sociais tem tornado esses jovens assim, tem adoecido eles, né? E o que fazer? O que podemos, qual seria hoje o mecanismo que nós podemos fazer? Porque tirar, como você falou, tirar as redes sociais hoje, principalmente dos adolescentes, dos jovens, é quase que impossível.
com certeza. Porque já se tornou um hábito, né? Já se tornou, como se fala, uma necessidade fisiológica, vamos dizer assim, né? Numa metáfora. O que acontece? Essa questão de ser influenciado por algo, por alguém, ele vem desde a infância. Por quê? Quem é seu primeiro influenciador em casa? São seus pais, certo? Então, quando há uma ruptura nessa influência dos pais, quando os pais não são um referencial que a criança quer, que a criança respeita, ela vai buscar referencial em alguma coisa. Então, se esses pais, que são uma referencial dentro de casa, entregam uma outra influência para a criança, que no caso é o celular ou um vídeo, o que ela vai seguir? Os pais ou o celular? Então, mesmo que os pais queiram posteriormente direcionar, eles vão ter uma dificuldade, porque antes eles deram alguma coisa, eles deram um direcionamento. Érica, às vezes eu vejo bebês chorar, Sim. bebês, e os pais pegam o celular e entregam para o bebê com um joguinho, alguma coisa ali que chama... Eu vejo isso no culto, na igreja, eu vejo isso em vários lugares, né? Então, assim, eu vejo que parece que os pais perderam... não sei se perderam também a noção, se contaminaram com suas conexões. Eu não sei o que aconteceu, mas você vê um pai pegar um celular e dar para um bebê. Mas na verdade, se você sentar se você sentar com qualquer pessoa assim, de qualquer idade, você vai escutar ela falando assim: ah, mas eu tô cansada. Isso é uma das coisas que você mais vai, tipo assim, mais ouve. É universal. Se você sentar com qualquer pessoa, ela vai falar: eu tô cansada. Por quê? Nós somos a geração imediatista. A geração que tudo pode. Que quer agora, o aqui e agora. Então você imagina, antes o dia passava tão... Mas hoje o dia passa assim. Em 24 horas você não consegue fazer tudo o que você queria fazer. Então nós estamos na geração que nós somos muito acelerados em torno de nosso trabalho, na nossa vida profissional, mas dentro de casa nós estamos sendo medíocres. Dentro da nossa família, dentro do nosso convívio, dentro das nossas conexões, nós estamos sendo medíocres. Então, assim, uma pessoa que dá tudo para si, para a sua profissão, mas com sua família, eu não consigo lidar com meu filho, porque meu filho... Porque está tão cansado das outras coisas externas que não consegue lidar com o próprio filho. Então, o que faz? É mais fácil eu dar o meu celular para ele não gritar, para ele não birrar, do que eu ir lá e tentar contornar o comportamento dele, né? Na psicologia, a gente fala assim que a criança, ela sabe o limite do pai. Ela é inteligente demais. A criança, desde o seu nascimento, desde que ela saiu do ventre, ela já começa a manipular o comportamento dos pais. Então, você imagina só. Meu filho começa a brigar porque quer o celular. Eu não dou. No primeiro pedido dele. Então, ele começa a modificar o seu comportamento. Quando ele grita, eu vou lá e dou. Então, ele aprendeu que se ele birrar, ele vai ganhar o celular. Então, ele não vai mais pedir, ele vai começar a birrar. Então, assim, são pais que não estão tendo mais tempo de conhecer os seus próprios filhos e dar limitações. Então, se ele não tem limitação naquele comportamento, quem dirá em outros futuros, entendeu? Então, assim, por isso que você fala, geração delinquente. Geração que não tem mais limites. Geração que não tem mais princípios, não aprendeu mais. Não respeita o mais velho, não respeita líder, você vê não criança respeita... de 1 ano, de 2 anos, gritando com os pais. Exato. Coisas que antigamente, se falasse alto com a mãe, misericórdia, né? E assim, são esses tipos de coisas que a gente está deixando perdendo com o tempo, né? São esses tipos de comportamento que a gente deveria permanecer, deveria ser princípios na nossa vida, de ensinar os filhos e ter paciência, né? A palavra do Senhor fala que o pai tem que direcionar o filho com a vara. Não é vara de bater, mas assim, empurrando ele aqui, ó. É aqui, é aqui, é aqui. E ter a paciência. Pais, tenham paciência com seus filhos, né? E os filhos também com os pais. Então, assim, são coisas que a gente deixa passar, que futuramente vai causar um buraco enorme. Vai criar uma pessoa, um ser humano sem limites, um ser humano que não sabe respeitar o outro, que não tem empatia com o outro, né? Porque assim, uma criança que ela não é limitada no começo da sua infância, com certeza no futuro ela vai ser uma... A gente tira, Érica, pelos jovens que nós convivemos Sim. hoje, desrespeitosos, Sim. não são ensináveis. Essa é a nossa realidade, uma geração de delinquentes.
Exatamente essa palavra. Vulnerável a qualquer coisa. A gente conversa com jovens às vezes bem jovens, ainda adolescentes, menos de 18 anos às vezes, já envolvido emocionalmente, já que já fez coisas que pessoas às vezes de outra década, né, de 2, 3 décadas, jamais faria na idade que eles estão. Então, é um aceleramento muito grande, como você bem disse. Eles são, de forma muito imatura, não estão vivendo as suas fases e estão pulando para viver coisas que, na nossa época, por exemplo, como você já falou, isso era extremamente abominável. E eles falam com muita naturalidade sobre isso. Sim. E eu estou falando de jovens no meio cristão, inclusive. Porque as pessoas que estão lá fora, que não têm uma experiência com Deus, com o Espírito Santo de Deus, elas estão vulneráveis a isso mesmo. Elas jazem no maligno. Infelizmente, o mundo é muito manipulável, mas eu estou falando de jovens que conhecem a palavra de Deus. Aí você imagina, se eu não consigo respeitar algo que eu vejo, imagina Deus que a gente não vê, a gente sente, a gente sabe que Ele é real. Sim, e a gente tira muito isso quando nós vemos jovens cometendo algumas coisas fora das regras, das normas, ou seja, cometendo algum delito, algum erro, algum pecado, e você vê que eles se escondem de nós, líderes, mas eles não têm vergonha de Deus. Sim. E você pergunta, acabou o temor? Não, eles simplesmente não creem, minha irmã. Sim. Eles estão indo ali porque vir fazer o social. E outra. Para agradar, às vezes, o pai. Porque você pode observar que, principalmente esses jovens, são filhos de cristãos que nasceram na igreja, a maioria deles. Não é aquele jovem que sofreu, que foi para a igreja, teve um encontro com o Senhor, chegou dilacerado. Não, são pessoas que estão na igreja desde cedo, muitas vezes. A maioria deles. Vamos lá. Pedro. Exato. Pedro, ele era judeu, conhecia a Bíblia e tal. Ele viveu com Jesus, ele estava com Deus. Mas mesmo assim ele não negou. Por que Pedro não negou? E 3 vezes. Né? Vamos lá, a geração que nasceu dentro da igreja. Para que eu entenda quem é Cristo, quem é Jesus, quem é Deus, eu preciso me relacionar com Ele. Mas para me relacionar com Ele, eu preciso entender que Ele é real, que Ele é verdadeiro. Para que eu entenda que Ele é real e verdadeiro, eu tenho que sair de dentro para fora. Eu tenho que ter, a gente chama na psicologia isso de insight, né? Que é quando o paciente em si torna aquela realidade de dentro para fora. Não que eu fale, mas que ele entenda aqui, que ele consiga sair da caixa. Então, Pedro, ele teve esse processo com Jesus, ele viveu com Jesus, mas ele o negou. Mas assim, quando Jesus voltou, ressuscitou, e ele teve contato com Deus, o Senhor perguntou 3 vezes, Pedro, tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? E foi aí que Pedro entendeu que Jesus era ali, real, que Jesus, ele o salvou, ele o tirou ali. Então, assim, eu acredito que quando a gente nasce dentro da igreja, eu não nasci, não vim lá cristão, aceitei Jesus com 12 anos, fui para a igreja assim sozinha, eu e meu irmão, mas dentro da visão das pessoas que já nasceram dentro da igreja, elas precisam ter esse contato de Jesus perguntar, elas precisam ver Jesus, elas precisam sentir daquilo. Érica, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque eu fui para a igreja também já jovem, mas minha filha nasceu num lar cristão. E a minha preocupação era levar ela para aceitar Jesus, levar ela a fazer um treinamento, um discipulado para poder ela se batizar. Porque eu aprendi que filho de crente não é crentinho, não. Filho de pastor não é pastorzinho. Não. Né? Hoje eu perguntei para minha filha sobre uma determinada pessoa que elas estavam ali conversando. Eu perguntei, essa pessoa é cristã? Ela disse, é filha de pastores. Eu disse, não, eu estou perguntando se ela é cristã. Mãe, ela nasceu na igreja. Eu disse sim, mas eu não perguntei isso. Eu perguntei se ela tem uma vida com Cristo, se ela pratica os princípios da palavra de Deus. Aí olharam uma para a outra. Não, ela está fora, mas ela tem todo o conhecimento.
Então, assim, você vê que, de fato, as pessoas têm... nós já falamos isso na igreja por várias vezes. Seu filho já aceitou Jesus. Você traz seu filho à igreja, você traz ele para estar frequentando, mas ele congrega. Ele vem porque ele sente vontade e desejo de cultuar a Deus. Ou ele vem por uma imposição porque você obriga... Ou ele vem, então assim, tem que ter todo esse trabalho. Os pais precisam ter essa preocupação, né, Érica? De fazer essa conexão entre o filho e Deus. E outra, Deus, para as crianças e adolescentes, vão ser aquilo que os pais mostram ser. Então, se dentro de casa nós não temos uma referência de relacionamento sincero com Deus, não é aquele relacionamento de ritual, porque tem um relacionamento de ritual. O que significa? Eu lá leio, pronto, oro, tenho a minha oração e acabou. Mas não, um relacionamento é você estar constantemente conversando com Deus. Né? Você sentar e falar, Deus, senta aqui na minha mesa, senta aqui na minha casa, esteja na minha casa. Então, assim, tornar Deus realmente como uma família. E fazer a conexão com Deus sempre vai te levar a voos mais altos, sim, né, Érica? Com certeza. Ainda nos bastidores aqui, nós estávamos falando sobre conexão e escala, né? Sim. Deus tem falado muito isso ao meu coração. E eu comentei com você sobre a diferença dessas duas situações, desses dois estados, né? A escala, você desce ali no aeroporto, que não é o seu destino, mas não... Você pousa, mas não desce da aeronave. Você fica ali dentro dela. Às vezes espera um pouco, outros passageiros entram, outros descem, mas você continua ali. E na conexão é diferente. Você desce, pega outra aeronave, até chegar no seu destino. E quando o seu destino é um lugar muito distante, você precisa fazer uma conexão. Raramente tem um voo direto para um lugar muito distante. Geralmente você faz uma conexão, você troca de aeronave, às vezes desce no aeroporto, pega suas malas, espera um pouco ali para poder pegar um voo para mais distante, para te levar a um lugar mais elevado, mais alto, ao nível que você quer chegar, ao lugar onde você quer chegar, ao lugar desejado. E com Deus é assim. E tem pessoas também na nossa vida que são assim. Sim. Pessoas que são conexões que nos levam a lugares altos. E teria que ser assim sempre. Não que a gente faça acepção de pessoas. Nós devemos ser cordiais com todo mundo. Sim. Eu aprendi, Érica, que para você ser feliz, você precisa tratar bem todas as pessoas. Sim. Isso te faz feliz porque todo mundo começa a desejar o bem para você. E a palavra tem muito poder e eu aprendi muito sobre o poder da palavra. Mas eu aprendi que o que te faz próspero é você servir pessoas, independente de quem seja. Sim. Isso te faz uma pessoa próspera. Quando você serve pessoas, Deus coloca muitas coisas ao seu dispor. Isso te traz realizações grandes, sabe? Coisas tremendas. Então, não é sobre a acepção de pessoas, mas é sobre você ter uma conexão com as pessoas certas, que te elevam de nível, que acreditam em você, acreditam nos seus sonhos, te elevam a lugares altos. Não é proibido ouvir pessoas na internet, nas redes sociais, né, Érica? Nós não estamos falando disso, mas nós precisamos filtrar aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos ouvindo, aquilo que assistimos, porque tudo entra pelos nossos sentidos. Sim. Isso alimenta o nosso corpo, o nosso ser, a nossa alma, o nosso pensamento. E é por isso que tem pessoas doentes, né? Mas eu quero que, antes de finalizarmos, que o papo está muito bom, a gente pode ficar aqui conversando até muitas horas, eu quero que você deixe uma dica. O que fazer? O que fazer para que isso não gere problemas gravíssimos? Para que isso não traga consequências terríveis futuramente? O que fazer?
Na última pregação que eu falei referente a relacionamento, mas eu acredito que isso sirva para as conexões de todas as formas. Você tem que ser visionário. Você tem que entender que aquela conversa vai te levar a alguma coisa. Aquela conversa vai se tornar alguma coisa. Então, assim, uma coisa que eu aprendi com o Samuel, com meu marido, é que se eu quero chegar em um lugar, eu tenho que me conectar com pessoas que vão me levar àquele lugar, assim como você falou do voo. Então, se eu quero ser um empresário, Sim, por que eu vou sentar numa mesa de adolescentes, né? Eu vou sentar na mesa dos empresários. Sim, né? Se você pegar uma conexão errada, você vai chegar ao lugar do seu destino? Não. Se você quer melhorar em alguma área, se você acha que você quer chegar em algum lugar, seja visionário. Se eu quero ser mestre, eu quero aprender melhor. Então, assim, a senhora tem uma locução muito boa, você tem conhecimento, então eu vou sentar com a pastora Mônica, eu vou conversar com ela, né? A gente tem que sair fora dessa caixa, de querer só conviver com o nosso vínculo social, de amigos e tal, não. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer, essa é a palavra certa. Amadurecer tanto no emocional, como na inteligência, buscar conhecimento, porque a gente vai se tornar aquilo que a gente está exposto, né? Então, assim, a minha dica seja visionário. Tenha nas suas conexões amorosas, financeira, familiar, seja visionário. Entenda, olha só. O campo que você está ali, você tem que ser estrategista, você tem que visualizar o seu campo. Até porque nós vivemos num campo minado, né? Sim, com certeza. Nós precisamos saber onde estamos pisando, onde estamos indo. 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias ou as vãs conversações afetam os bons costumes. Sim, verdade. Se nós fazemos conexões erradas, convivemos com pessoas erradas, estamos na companhia de pessoas erradas, vai afetar todo e qualquer bom costume que nós tenhamos, por exemplo, ou se nós ficarmos ali com vãs conversações, sim, também vai afetar as nossas vidas, não nos leva a lugar nenhum, né? A lugar nenhum, absolutamente, né? Não é errado você ser formador de opinião, você conversar, você desabafar, mas escolha as conexões certas. Você não pode ficar desabafando com todo mundo, você não pode ficar conversando com qualquer pessoa, não. Converse, divida seus sonhos com pessoas que sonham com você, sim, que acreditam em você, sim, que vão desejar que aquilo que você está sonhando se realize para você. Sim. É isso, Érica? Isso é ser visionário. Isso é ser visionário, é você entender o seu campo de visão, você selecionar, ser seletivo com as pessoas que você vai fazer uma conexão. Porque aquelas pessoas, elas vão deixar um traço na sua vida. Então imagina, se eu não gosto de ser uma pessoa fofoqueira, por que eu vou me relacionar com uma pessoa que gosta de fofocar? Porque assim, uma coisa que o Samuel sempre me falou, todos nós somos influenciáveis. São coisas que nos pegam no nosso ponto cego. Então, assim, se eu me relaciono com pessoas... Nós somos frutos do meio, como diz. Sim, eu vou me tornar aquilo que eu me relaciono. Então, assim, se é dominante naquela pessoa, se é daquela forma, com certeza um traço dela vai aparecer em mim. Nós somos pelo menos parte de 5 pessoas daquelas que mais convivemos, né? Sim, elas nos formam. Não importa, elas vão nos formar. Isso é real. Então, o recado seja visionário. Nas suas conexões. Né? Tenha uma conexão primeiro com Deus, sim, que Ele vai te elevar a lugares altos, te dar visão, revelação, vai trazer um direcionamento para a sua vida e depois se conecte com pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, que queiram Deus muito mais do que você, porque aí isso vai te influenciar a também querer Deus. E quando você buscar Deus para todas as coisas, você vai se conectar com as pessoas certas. As suas conexões vão te levar a lugares altos, a níveis mais elevados, vai te levar ao lugar desejado até alcançar o seu destino. E você não vai sair da rota. Quando você pega a conexão certa, você segue a rota certa e chega ali no seu propósito. Sim. Tenham todos aí, né, uma ótima semana e até a semana que vem. Até a semana que vem com mais um podcast. A semana que vem nós vamos mais ou menos continuar esse assunto, né? Nós vamos estar aqui com uma pessoa bem especial falando sobre divórcio. Legal. Tem muito a ver com conexões erradas. Né?
Tem muito a ver com isso. Então, até a semana que vem. Só para finalizar, eu queria falar, conviva com pessoas que são reais, né? Porque às vezes as pessoas falam coisas, mas não vivem. Então, isso vai te frustrar. Então, vivam com pessoas que são reais, aquilo que elas falam. As pessoas vivem de aparência, né? Isso, é igual verdade. às redes sociais. Só de status. É. Isso mesmo, Érica. Viva com pessoas reais, pessoas de verdade. Pessoas que são sinceras, mas acima disso, que vivem o que elas pregam, o que elas dizem, o que elas falam. Pessoas de verdade, pessoas reais. Isso. Muito bem, muito obrigada, viu? Obrigada. Que Deus abençoe você. É uma honra tê-la sempre aqui. E vou chamá-la mais vezes, viu? Ok, estamos aí. Até a semana que vem. Até.